tudo bem? Me chamo Graziele e hoje eu vou apresentar um artigo bastante atual chamado Inteligência Artificial Explicável para Aplicações Médicas, uma revisão, que foi publicado em 2024. Esse trabalho ele foi desenvolvido por pesquisadores do Imperial College London e tem como objetivo analisar como a inteligência artificial explicável, conhecida como CHAI, está sendo utilizada na medicina. Nos últimos anos, a inteligência artificial deixou de ser apenas uma tecnologia de pesquisa e passou a fazer parte da rotina hospitalar. Hoje, ela consegue auxiliar médicos na interpretação de exames, identificar doenças em imagens médicas, prever riscos para os pacientes e até auxiliar na escolha de tratamentos. Porém, existe um problema muito importante. Grande parte desses modelos da inteligência artificial apresenta apenas o resultado final, sem explicar como chegou àquela conclusão. Na medicina, isso é extremamente delicado. Imagina um sistema dizendo que um paciente possui câncer com 98% de probabilidade, mas sem mostrar exatamente quais características da imagem levaram a essa conclusão. Será que o médico vai confiar completamente nessa resposta? É justamente essa preocupação que motivou o desenvolvimento da inteligência artificial explicável. Ao longo da apresentação, a gente vai entender por que ela é tão importante, quais técnicas são utilizadas atualmente e quais ainda são os principais desafios para a aplicação na área da saúde. Antes de a gente entender o que é a inteligência artificial explicável, primeiro a gente precisa compreender por que a inteligência artificial passou a ser tão importante dentro da medicina. A utilização da inteligência artificial na medicina, ele cresceu muito nos últimos anos, e esse crescimento aconteceu principalmente por 3 motivos. O principal foi o enorme avanço do poder computacional. Hoje conseguimos treinar modelos extremamente complexos, utilizando milhões de imagens médicas em poucas horas ou dias, algo que anos atrás levaria meses ou até anos. E o segundo motivo foi o crescimento da quantidade de dados disponíveis. Os hospitais produzem diariamente milhares de exames, como radiografias, tomografias, ressonância, ultrassom, entre outros. E o artigo ele cita que o volume de dados da saúde cresce mais rapidamente do que praticamente qualquer outro setor analisado, tornando impossível para um profissional analisar sozinho toda essa informação. E o terceiro motivo foi a evolução das técnicas de Deep Learning. As redes neurais convolucionais, ou CNNs, revolucionaram a análise de imagens médicas. Hoje, elas conseguem identificar tumores, fraturas, pneumonias, doenças de pele e diversas outras condições. Além das CNNs, o artigo também destaca outros modelos importantes, as redes neurais recorrentes, ou RNNs, que são utilizadas principalmente para dados sequenciais, como sinais de voz e alguns exames fisiológicos. Já os Transformers passaram a integrar diferentes tipos de informações ao mesmo tempo. Por exemplo, uma inteligência artificial pode analisar simultaneamente uma tomografia, o histórico clínico do paciente e exames laboratoriais. E assim ele vai produzir uma avaliação muito mais completa. Tudo isso mostra que a IA não veio para substituir o médico. Na verdade, ela funciona como uma ferramenta de apoio à decisão clínica. Ela consegue identificar muito rapidamente, chamar atenção para alterações importantes e reduzir o tempo necessário para analisar esses exames. Mas exatamente por que essas decisões podem influenciar diretamente na vida do paciente? É aí que surge a pergunta: como saber se essa decisão realmente faz sentido? E como confiar em um algoritmo que não explica porque ele tomou determinada decisão? Essa é justamente a principal discussão apresentada pelo artigo. E é aí que aparece o conceito conhecido como black box, ou caixa preta. Apesar dos excelentes resultados alcançados pela inteligência artificial, existe um grande problema.
A maioria dos modelos funciona como uma verdadeira caixa preta. Isso significa que nós conhecemos os dados de entrada e conhecemos o resultado final, mas a gente não consegue visualizar claramente todo o raciocínio realizado pelo algoritmo para chegar naquela conclusão. E isso acontece porque modelos de Deep Learning possuem milhões de parâmetros internos. Durante o treinamento, esses parâmetros vão sendo ajustados automaticamente, até que o modelo ele apresenta padrões extremamente complexos. O problema é que no final desse processo, nem mesmo quem desenvolveu o algoritmo consegue explicar exatamente quais características tiveram maior influência em cada decisão. Em outras áreas, isso talvez não seja tão crítico. Por exemplo, se um aplicativo de streaming recomendar um filme diferente do que eu gosto, o prejuízo é pequeno. Mas na medicina estamos falando de decisão que pode definir um diagnóstico inteiro e indicar uma cirurgia ou até influenciar a sobrevivência de uma pessoa. E o artigo ele mostra que essa falta de transparência afeta tanto os pacientes quanto os médicos. E do ponto de vista do paciente, existe uma dificuldade em confiar completamente em uma decisão que ninguém consegue explicar. Além disso, surgem dúvidas importantes sobre responsabilidade, né? Se a inteligência artificial comete o erro, quem será responsabilizado? O médico, o hospital ou a empresa que desenvolveu o software? Já para o médico, o problema também é significativo. Os profissionais, eles precisam justificar suas decisões clínicas. Se um algoritmo apenas mostra um resultado sem apresentar evidências, torna isso muito difícil de validar aquele diagnóstico e confiar na recomendação. É justamente para resolver esse problema que surgiu a inteligência artificial explicável, que busca tornar as decisões do modelo mais transparentes, compreensíveis e confiáveis. Agora a gente vai ver exatamente como essa tecnologia funciona. Depois de a gente entender o problema da caixa preta, surge naturalmente uma pergunta: existe alguma forma de fazer a inteligência artificial? Depois de entender o problema da caixa preta, surge naturalmente uma pergunta: existe alguma forma de fazer a inteligência artificial explicar por que tomou determinada decisão? A resposta é sim. E essa resposta é justamente a proposta desse plano artificial inteligente. Ou simplesmente SHAI. De acordo com o artigo, a SHAI é um conjunto de técnicas capazes de tornar decisões da inteligência artificial compreensíveis para os seres humanos. Em vez de apenas apresentar um diagnóstico, ela também mostra quais informações foram mais importantes para chegar àquela conclusão. Na prática, imagina que a inteligência artificial analisa uma tomografia e de que existe um tumor, por exemplo. Em um sistema tradicional, o médico ele apenas receberia essa resposta. Já utilizando o SHAI, além do diagnóstico, o sistema ele pode destacar exatamente a região da imagem que influenciou a decisão e mostrar quais características foram consideradas e até indicar o grau de importância de cada uma. Isso aumenta muito mais a confiança do profissional em utilizar a inteligência artificial. O médico ele deixa de enxergar a IA como uma caixa misteriosa e ele passa a utilizar como uma ferramenta de apoio. Outro ponto importante é que a SHAI não busca substituir o raciocínio clínico. Ela continua sendo uma ferramenta para auxiliar. Quem continua tomando a decisão final é o profissional de saúde. Além disso, o artigo explica que a explicabilidade não serve apenas para aumentar a confiança, ela também está diretamente relacionada à ética. Quando o algoritmo ele consegue justificar suas decisões, fica muito mais fácil identificar possíveis vieses ou problemas nos dados utilizados durante o treinamento. Isso torna o sistema mais seguro tanto para os médicos quanto para os pacientes. Os autores eles também destacam atualmente a explicabilidade deixou de ser apenas uma vantagem, está se tornando praticamente um requisito para que sistemas de IA possam ser utilizados em ambientes clínicos. A importância da SHAI da medicina.
Uma das partes mais importantes do artigo é que os autores mostram que explicar uma decisão envolve muito mais do que simplesmente dizer por que a IA escolheu determinado diagnóstico. Eles organizam esses conceitos em diferentes grupos. O primeiro deles envolve a qualidade interna do próprio sistema. E aqui aparece o conceito como transparência, rastreabilidade, robustez. E a transparência ele significa que o funcionamento do modelo pode ser compreendido. Já a rastreabilidade permite identificar quais etapas levaram à decisão final. Já a robustez, ele garante que pequenas mudanças nos dados não provocam alteração completamente diferente no diagnóstico. E segundo o grupo está relacionado com a confiança e a conformidade. Nesse ponto, entre o aspecto de confiabilidade, justiça, privacidade e responsabilidade. Por exemplo, imagina que um algoritmo apresente resultados melhores para homens do que para mulheres. Simplesmente foi treinado com uma base de dados desequilibrada. Esse é um problema de justiça. Outro aspecto importante é a privacidade. Como a gente está lidando com dados extremamente sensíveis, como exames e prontuários de informação, é fundamental garantir que esses dados permaneçam protegidos. E o terceiro grupo envolve a interação entre o sistema e seus usuários. Aqui aparece conceito como interatividade, personalização. Nem sempre o médico, o paciente, ele precisa da mesma explicação. O médico talvez queira saber quais regiões da tomografia influenciam o diagnóstico. Já o paciente provavelmente quer uma explicação mais simples, sem dados técnicos demais. Então, ou seja, uma explicação elas podem ser adaptadas porque elas têm que ser diferentes para cada um. Depois de a gente ter definido o conceito de Shay, o artigo ele apresenta uma classificação muito interessante das técnicas utilizadas. Os autores eles explicam que existem diferentes maneiras de produzir as explicações. A primeira classificação ela considera que o momento em que a explicação acontece. Existem modelos chamados anti-hoc que já são desenvolvidos para serem interpretados desde o início. E eles costumam ser mais fáceis de compreender. Já os modelos Punch-Hoc funcionam de maneira diferente. Primeiro, eles realizam todo o treinamento normalmente, e somente depois que o modelo já está pronto é que as técnicas específicas são utilizadas para explicar como aquela decisão foi tomada. E essa é a abordagem mais utilizada atualmente, porque permite manter modelos muito precisos sem abrir mão da explicabilidade. Outra classificação apresentada é diferentes técnicas específicas, técnicas independentes do modelo. As técnicas chamadas Model Specific são desenvolvidas para um tipo específico de rede neural. Já as técnicas Model Agnostic conseguem explicar praticamente qualquer modelo de inteligência artificial. E isso é muito interessante porque permite utilizar a mesma técnica em algoritmos diferentes. O artigo também apresenta outra classificação muito importante. Algumas técnicas fornecem explicações locais. E o que isso significa? Que apenas explicam algumas decisões específicas. Por exemplo, que aquele exame foi classificado como câncer. Né? E aí outras técnicas também fornecem explicações globais. Nesse caso, o objetivo é entender o comportamento geral do algoritmo e identificar quais características normalmente influenciam suas decisões. Por fim, o artigo ele reúne 19 técnicas diferentes de Shay e ele organiza em 5 grupos diferentes. E no próximo slide a gente vê exatamente como essas técnicas acontecem. Agora que a gente entendeu como a inteligência artificial explicável funciona, vamos conhecer algumas das técnicas mais utilizadas atualmente. O artigo ele analisa 19 técnicas diferentes, mas algumas aparecem com muita mais frequência nas pesquisas médicas.
A primeira deles é o LIM, que é a aproximação local interpretável. O LIM, ele tenta responder a pergunta simples: por que exatamente essa imagem recebeu esse diagnóstico? Ele cria pequenas alterações na entrada, como modificações na imagem, e observa como essas mudanças afetam a resposta do modelo. Outra técnica muito importante é o SHAP. O SHAP funciona de forma diferente. Ele utiliza um conceito da teoria dos jogos chamado valor de Chaplin. Cada característica da imagem é tratada como se fosse um jogador contribuindo para o resultado final. E aí, no final, ele vai analisar e o algoritmo calcula quanto cada característica contribuiu para aquela decisão. E uma vantagem do SHAP é que ele consegue fornecer tanto explicações individuais quanto uma visão geral do comportamento do modelo. E também temos a técnica Grand Can, que provavelmente é uma das técnicas mais famosas em imagens médicas, porque ela produz um mapa de calor e esse mapa ele destaca visualmente quais regiões da imagem chamaram mais atenção na rede neural. Por exemplo, em uma radiografia de tórax, o Grand Can ele pode mostrar exatamente onde o algoritmo encontrou sinais de pneumonia. Isso facilita muito a interpretação pelo médico. E outra técnica muito semelhante é o CAM, que também gera mapas de ativação e, embora ele possua algumas limitações em comparação com o Grand Can, ele é uma técnica ainda muito utilizada. E por fim temos o LRP, ou Layer Width Wavelength. Essa técnica ela percorre toda a rede neural no sentido inverso, distribuindo a importância da decisão até chegar aos pixels da imagem. E assim é possível a gente entender quais partes da entrada tiveram maior influência na classificação. Embora todas essas técnicas elas tenham objetivos semelhantes, elas utilizam estratégias completamente diferentes. Algumas produzem mapas visuais e outras calculam a importância de cada característica. E algumas elas tentam reconstruir o caminho lógico percorrido. E essa diversidade, ela mostra que ainda não existe uma única solução para explicar modelos complexos, e sim que cada modelo e cada conjunto de dados, eles vão utilizar modelos diferentes e que garantem uma melhor resposta. E aí agora a gente vai conhecer essas técnicas. Uma das maiores contribuições é justamente reunir mais de uma centena Uma das maiores contribuições desse artigo é justamente reunir mais de uma centena de pesquisas recentes sobre as aplicações da Shay em diferentes especialidades. A área que concentra o maior número de aplicações é a radiologia. Modelos de inteligência artificial são utilizados para analisar exames de imagem como radiografia, tomografia e ressonância. E em vez de apenas informar que existe uma alteração, as técnicas de Shay elas mostram exatamente quais regiões influenciam o diagnóstico. E isso aumenta muito a confiabilidade do radiologista. Na oftalmologia, diversos estudos utilizam Shay para identificar glaucoma. E a explicação produzida pelos algoritmos foram muito semelhantes às regiões normalmente analisadas pelos especialistas. Na dermatologia, os sistemas de IA eles conseguem identificar lesões suspeitas de câncer de pele e, nesse caso, os mapas de calor ajudam o dermatologista a compreender por que determinada lesão foi considerada maligna. E o artigo também apresenta aplicações na cardiologia. Modelos eles conseguem interpretar eletrocardiogramas e identificar alterações cardíacas, enquanto técnicas de explicabilidade mostram quais trechos do sinal foram mais importantes para aquela classificação. Outro exemplo interessante aparece na patologia. Imagens microscópicas exatamente grandes podem ser analisadas automaticamente, e a inteligência artificial ela destaca apenas regiões mais relevantes para a patologia.
reduzindo significativamente o tempo necessário para analisar uma lâmina inteira, por exemplo. Além da análise das imagens, o artigo ele mostra que a Shay também está sendo aplicada em diversos sinais de áudio, como voz, sons respiratórios e além de dados multimodais. Isso demonstra que a inteligência artificial explicável já deixou de ser apenas um conceito técnico, ela já está sendo utilizada em diversas áreas da medicina. Apesar de todos esses avanços, a gente ainda passa por diversos desafios que ainda estão sendo combatidos. Depois de analisar tantos estudos, os autores eles identificaram diversos benefícios proporcionais Depois de analisar tantos estudos, os autores eles identificaram diversos benefícios proporcionados pela inteligência artificial explicável. O primeiro deles é o aumento da confiança. Quando o médico consegue visualizar por que o algoritmo chegou a determinada conclusão, ele passa a confiar ainda mais na ferramenta. E outro benefício é a transparência. As decisões deixam de ser totalmente ocultas e elas passam a ser justificadas de maneira compreensível. E isso facilita muito a validação clínica. Também existe uma melhora importante na segurança. Caso o algoritmo destaque uma região completamente sem sentido, o médico consegue identificar rapidamente que existe algum problema antes que a decisão incorreta seja tomada. E outro ponto bastante discutido é a redução de vieses. Explicações elas permitem descobrir quando o modelo está aprendendo padrões errados. Por exemplo, um algoritmo pode estar classificando exames pela quantidade de imagem em vez da doença propriamente dita. Sem explicações, esses erros poderiam ser escondidos por muito tempo. Além disso, a Shay contribuiu para aspectos éticos e legais. Ela facilita auditorias e aumenta a responsabilidade dos sistemas e favorece o cumprimento de regulamentações relacionadas ao uso de inteligência artificial. Então, a explicabilidade não melhora apenas a compreensão do modelo, ela melhora também a segurança, a confiabilidade e sua aceitação dentre os hospitais. E apesar dos excelentes resultados apresentados, os autores eles destacam que a inteligência artificial explicável ainda enfrenta diversos desafios. O primeiro deles é a própria complexibilidade dos modelos atuais. Quanto mais sofisticado é uma rede neural, mais difícil torna de explicar completamente o seu funcionamento. E outro problema importante é que diferentes técnicas de Shay podem produzir explicações diferentes para o mesmo caso. Isso significa que ainda não existe um padrão universal e os autores também discutem a questão da generalização. Muitos modelos eles apresentam excelente desempenho em bases de dados, em algumas bases de dados, mas nem sempre eles conseguem manter a mesma qualidade quando utilizado em hospitais diferentes ou população distinta. E outro desafio envolve a privacidade. Como a gente está lidando com dados extremamente sensíveis, é fundamental garantir que as explicações não revelem informações pessoais dos pacientes. Além disso, existe a questão ética, que mesmo quando uma inteligência artificial fornece uma explicação, quem continua responsável pela decisão clínica é o profissional de saúde. Por isso, os autores eles defendem que a IA ela deve atuar como uma ferramenta de apoio e não como um substituto do médico. E, por fim, o artigo ele conclui que a inteligência artificial na medicina depende diretamente da capacidade de produzir modelos mais eficientes. E, para concluir minha apresentação, eu gostaria de destacar uma ideia central. Hoje não basta que a inteligência artificial apenas acerte. Ela também precisa explicar por que acertou. E na medicina, a confiança e a transparência são muito importantes quanto à precisão do diagnóstico. Muito obrigada pela atenção.